Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Sem delongas, Mateus 25. Mateus capítulo 25, de 1. Vamos ler. Bem, começando diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tratando o esposo, tosquejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí veio o esposo, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que se falte a nós e a vós, antes ao que vendem e comprai, antes não ao que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Glória a Deus até aqui. Queridos, por muitos anos, antigamente, quando eu era jovem, quando eu lia essa palavra, o que eu achava? 10 pessoas, 10 mulheres, 10 virgens, estavam ali com as suas lâmpadas. E 5, em um certo momento, elas precisaram de azeite. As outras tinham azeite em suas lâmpadas e tinham azeite reserva. As outras, quando pediram um pouco desse azeite, o que elas falaram às prudentes? Olha, que não falte a mim e a vós. Eu falava: meu Deus, que absurdo é esse? Como essas mulheres não têm amor pelo próximo. Como essas mulheres são tão egoístas que elas não conseguem compartilhar um pouquinho desse azeite com o outro. Às vezes a gente pensa assim, Só que quando a gente vai amadurecendo na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Cristo, a gente passa a ver esse não compartilhamento de uma forma diferente. Não é falta de amor, não é egoísmo. O Senhor está com a porta aberta para todos nós. Se você for olhar, tinha um ponto de partida: 10 virgens, 10 lâmpadas, 10 vasilhas. 5 estavam cheias, 5 não estavam. 10 estavam esperando quem? O noivo. Estavam ali, todas elas estavam no mesmo patamar, na mesma linha de saída, linha inicial ali. E a gente vai ver que não é egoísmo. Algumas vezes no reino de Deus é meritocracia. E a gente vai entender mais adiante por quê. Todos tiveram a mesma oportunidade, que era o quê? Esperar o noivo com as lâmpadas acesas. Contudo, a diferença não estava na posição inicial, mas em quem estava o quê? Preparado naquele momento. E é isso aí que a gente vai ver no longo da nossa história. O reino de Deus é necessário estar pronto a todo momento, e é uma responsabilidade individual, minha e sua. Não é falta de amor e nem egoísmo. É meritocracia espiritual. As prudentes, elas não negaram o azeite por egoísmo, mas porque aquele azeite representava, e que representa não pode ser transferido. Se a gente for olhar aqui a 25:9, mas as prudentes responderam: não seja a causa que nos falte e a vós. Se elas dessem naquele momento, ia faltar para o lado, todas iam ficar sem o azeite. Sem o azeite. Então precisava alguém estava precisando, alguém foi além, pensou mais adiante, pensou fora da caixa. O azeite é um símbolo de intimidade com Deus, da
da presença do Espírito Santo e de uma vida de oração disciplinada, uma vida espiritual e de perseverança. Isso é o que representa o azeite. Isso ele não pode ser emprestado, não pode ser dividido. Cada um precisa desenvolver na sua própria vida espiritual. Se você for olhar, por exemplo, Isabelle vai estar estudando para o curso, aqui mais o pastor Marcelo também está estudando para o concurso, várias pessoas estão estudando para o concurso. E no momento que você passa no concurso, seu nome vai estar o quê? Lá escrito, né? E eles falam, vamos chamar as pessoas que estão aqui em cima. E o seu nome está lá em cima. Vamos dizer a Isabelle. O nome da Isabelle está lá no primeiro, o meu está na segunda chamada. Eu vou chegar, olha Isabelle, eu sou mais velha que você. Deixa eu ir na frente primeiro e depois você vai. Pode correr o risco de eu entrar e eles falarem, não vamos ter mais uma segunda chamada não. E a Isabelle ficou de fora porque ela me deu aquilo ali. Eu estou roubando a meritocracia dela, que ela teve, passou noites estudando ali, afinco, para passar, para chegar ali no primeiro lugar. Enquanto eu não estudei muito, mas passei também, mas estava lá embaixo. E roubei dela. Isso não pode acontecer no concurso, né? É verdade. Mas é só um exemplo para vocês imaginarem mais ou menos como acontece, como que está acontecendo naquele momento. Aquelas 10 vídeos, olha, reparte um pouquinho do teu. 5 se prepararam mais. 5 buscaram mais. 5 oraram mais. 5 jejuaram mais. 5 estavam em santidade, se preparando para o momento do noivo chegar. Elas não esperaram somente ficar, lá vem o noivo e elas foram querer se preparar. Elas tiveram uma preparação desde o momento da entrada. Paulo ele vai dizer, desenvolver a vossa salvação com temor e temor. Lá em Filipenses 2:12 você vai encontrar isso. O mérito espiritual não vem de favoritismo, mas da responsabilidade diante da graça que recebemos. Todos nós temos a mesma oportunidade, mas nem todos se preparam. Às vezes nós olhamos para a nossa pastora quando ela fala, eu estava precisando de algo, R$700, eu orei ao Senhor, quando foi de tarde, dinheiro caiu. Olha, pastora, tem R$700 aqui. Ela estava só orando, ela nem comunicou, mas o Senhor respondeu. Isso é favoritismo? Não é. É intimidade com o Senhor, porque ela tem buscado o Senhor. Às vezes te falar, o Senhor só responde ela. A porta está aberta para mim e para você, ajoelharmos a todo momento e buscar ao Senhor. A irmã Francilene, né? Francilene, ela buscou ao Senhor em um momento de desespero. Se a gente fosse olhar, lá em tempos passados, ela poderia fazer isso? Não poderia. Não poderia, se fosse tempos antigos, onde só os sacerdotes adentravam a presença do Senhor. Hoje nós estamos com a porta da graça aberta. Todos nós podemos adentrar a presença do Cordeiro. Todos nós podemos levar as nossas petições a Deus. E Ele que vai nos responder. Não é favoritismo. Logicamente, aqueles que mais buscam o Senhor têm seus favoritos. Mas não é porque o Senhor fala, eu quero esse aqui, eu quero aquele ali. Não. Aqueles que mais se achegam, aí Tiago fala, se achega a mim e eu me achegarei a vós. É isso que ela fala. O favoritismo do Senhor é você se achegar a Ele. Por isso que eu falo, é meritocracia. É você buscando ao Senhor. Não é um egoísmo daqueles. A graça, mas também, essa meritocracia não é minha, tá? Ela só foi feita a mim, porque Jesus Cristo já abriu primeiramente o caminho. E se Ele abriu o caminho, nós podemos hoje adentrar a graça do Senhor. Graças a Deus por isso. Se você for reparar lá em Mateus 25:5, diz assim, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. É um detalhe importante. Todas adormeceram. É um fato. Dormiram. Isso mostra o cansaço da espera. Atinge todo mundo, atinge a mim, atinge a você. Quando quem está esperando, seja em qualquer momento, a gente se sente um pouco cansado. Para nós, no grupo de louvor, a gente chega um pouquinho mais cedo que a gente vai lá ensaiar. A gente chega aqui 5h30 para ensaiar. O
nós já estamos aqui ensaiando. Então, às vezes, só que a gente esperar o culto começar, às vezes vai dar um cansaço. Eu, por exemplo, lá com meus pés bonitos. Por quê? Está muito perto. Então, já cansa um pouquinho. Já cansa. É a espera. O noivo, ele não tarda. Mas a gente cansa. Por quê? É a nossa limitação humana. É a natureza humana, minha e sua, sendo revelada. Todo mundo é atingido por ela, até os mais fiéis. Sente que a demora pode demorar e relaxa em algum momento. O sono, ele representa a nossa limitação. Todos somos frágeis e sujeitos aos desgostos da vida. Se analisarmos a Bíblia, nós vamos ver vários homens de Deus que em momentos, outros não, mas em algum momento eles tiveram esse momento de fraqueza, esse momento de sono, esse momento de adormecer. Se a gente for olhar em 1 Reis, capítulo 18, de 38 a 40, vai contar a história de Elias. Elias, naquele momento, ele estava fazendo o quê? Ali. Estava orando ao Senhor, restaurando o altar do Senhor, colocando algo dentro de um holocausto, colocando a lenha, encharcando ela e orando ao Senhor. Senhor, se for tu mesmo, Deus dos céus, que faça queimar isso aqui, lamber tudo. E o Senhor respondeu a oração dele, queimou-se tudo que havia naquele momento, lambeu-se toda aquela água. E todos gritaram, somente o Senhor é Deus. E aquele homem que ele fez, agora matem todos esses 450 de Baal. E aqueles homens que não adoravam a Deus foram mortos, que eles induziam ao povo a pecar. E aqueles homens foram ali aniquilados. E Jezabel ficou muito chateada com isso. E se você for olhar o capítulo seguinte, 19, vai dizer que Jezabel queria o quê? Matar Elias. E Elias ficou o quê? Triste. Senhor, ele chegou a pedir do Senhor a morte. Falou, olha Senhor, eu quero morrer. Porque uma mulher está me perseguindo. Falei, meu Deus, se o homem que fez cair fogo do céu e lambeu tudo, no momento seguinte que estava no momento de fraqueza. E quando a gente olha, se aprofunda bem, vai no momento de depressão dele ali. Dormiu, ele chegou embaixo do asilo, deitou-se ali e dormiu. Ele queria morrer, ele queria parar com a vida dele, porque estavam perseguindo ele. Engraçado que a Jezabel queria matar ele, mas ele também queria morrer, mas ele não queria morrer pela mão dela. Ele queria morrer pela mão do Senhor. Senhor, tira a minha vida. Porque ele falava, só eu restei. Era o momento de cansaço daquele homem sendo revelado ali. Somente eu, os profetas, fiquei, Senhor. Eu estou triste, eu estou cansado. Mas o que o Senhor fez? Mandou um anjo lá com ele. Falou, ei, acorda, come, senta, toma água. E aquele homem comeu, mas voltou ainda deitado. E o Senhor mandou de novo um anjo lá com ele. Levanta, toma água, come. Porque o que tu vai fazer tem muito mais adiante para te fazer. Vai continuando aí no caminho. Fica forte. E Elias foi descobrir que tinha mais de 7.000 profetas guardados por Deus. Os sacerdotes guardaram eles, esconderam ali. Ele pensava que ele estava sozinho. Às vezes a gente pensa que nós estamos sozinhos também. Por isso nós nos desanimamos. Ficamos tristes, cansados, fadigados. Mas às vezes tem gente guardada ali no meio do caminho que serão o quê? Para nos fortalecer a nossa fé. E o Senhor ele guarda essas pessoas. Se a gente for olhar Moisés, um outro homem, lá em Números 20, 10 e 11, o Senhor falou para Moisés levar aquele povo, tirar ele do Egito, né? E levar ele para a terra que o Senhor ia mostrar. No caminho foram fazendo milagres, mas aquele povo, mais de 2 milhões de pessoas, para somente uma pessoa liderar ali, é muito para se ouvir, era somente um homem ouvindo ali. E ele caminhando, chegou lá no meio do caminho e disse, olha Moisés, eu estou com sede. Lá no Egito tinha água. Olha Moisés, eu estou com fome. Lá no Egito tinha água. Ah, os alhos poró. Ah, as carnes, o peixe que eu podia pegar. E começaram a falar. Uma pessoa liderando na frente, várias pessoas atrás. Eles poderiam ajudar Moisés, mas preferiram o quê? Falar. E quem está liderando, às vezes, quando ouve, no momento
começa a se entristecer. E Moisés, nesse capítulo de Números 20, o que ele faz? Quando esbocou o pé de Arão e Meribá, em vez de ele dar glória a Deus, ele dá uma batida naquela pedra, um momento de raiva, de ira dele. Nossa natureza humana. Bateu e falou: quando saiu a água, está aí a água que vocês querem beber. Ele poderia ter dado muito bem naquele momento, glória a Deus. Mas acontece que em alguns momentos nós temos raiva. Acontece que em algum momento da nossas vidas nós ficamos irados com alguma coisa, a gente olha ali e ao invés de nós irmos orar ao Senhor e agradecer ao Senhor, Senhor, as reclamações que está mudando. Mas não, a gente prefere demonstrar a nossa ira. Essa é a fraqueza humana. E por conta disso a gente viu que aquele homem ficou fora da terra prometida terrena. Mas ele foi para o céu. Porque se você olhar lá em Judas, diz que Miguel brigava até pelo corpo dele com o diabo. Isso uma coisa revelada. Não foi revelada no Pentateuco, mas foi revelada lá no Novo Testamento, em Judas. De ver que Moisés ele pode não ter ficado aqui, mas ele contemplou toda a terra e conseguiu levar aqueles 2 milhões de pessoas a atravessarem. Ele falou: até aqui o filho declarou, a partir daqui Josué leva esse povo. Outra pessoa que a gente for olhar, Pedro. Pedro andou com Jesus. Pedro caminhava com Jesus. Pedro viu os milagres que Jesus fazia. Pedro viu todas as obras que o nosso Senhor fazia. Mas mesmo assim, quando ele viu o Senhor andando sobre o quê? As águas, o que ele diz? Olha, Senhor, deixa eu ir contigo andar nas águas. Ele andou nas águas com Jesus. Começou a andar, mas aí diz a história o quê? Começou a ver um vento forte. Começou a ver as ondas parecer por cima de Pedro. E em um determinado momento, Pedro tira os olhos de Cristo. E quando ele tira os olhos de Cristo, o que acontece? Ele começa a afundar. E nesse afundar, ele fala o quê? Senhor, socorre. E o Senhor foi lá e restaurou a Pedro. Levantou de novo a Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Pedro andava com Jesus. Pedro estava andando com ele todo o caminho. Falou: Senhor, não vou te negar. Não vou te negar. Mesmo que todo mundo negue, eu não vou te negar. Mas chegou naquele momento, Pedro negou Jesus. Muito triste ele ficou. Se arrependeu. Mas o Senhor perguntou, foi ressuscitado, né? Pedro, tu me amas? Ele disse: Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? 3 vezes o Senhor perguntou para ele. 3 vezes ele perguntou para ele: Senhor, tu sabes que então apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, todos nós, esses homens grandes, tiveram um momento de fraqueza. Nós também temos o nosso momento de fraqueza. Mas se você for olhar, todos eles se voltaram para o Senhor. E é essa parte mais legal, porque o Senhor ele sempre está de braços abertos a nos receber de volta. Pedro, até a sombra dele curava quando ele passava. Pedro, no primeiro discurso que ele fez, mais de 3.000 almas foram convertidas ali, porque ele teve ousadia. Então, a nossa humanidade às vezes é revelada. Às vezes nós adormecemos. Às vezes nós somos como todas as mulheres, as 10 virgens, prudentes e loucas. Cansamos de esperar. Mas não é que está atrasado o tempo. Às vezes é algumas circunstâncias da nossa vida que acontecem. E a nossa natureza humana é revelada. A gente fica triste. A gente fica abatido. Às vezes tem um momento de ansiedade, olhando o amanhã e parece que não chega. E vendo as coisas passarem, as coisas acontecerem, e a gente não tem, parece uma solução. E olha que nós estamos com Cristo a todo momento. Estamos orando, estamos buscando. Mas mesmo assim acontece da nossa fraqueza parecer que nós adormecemos. Mas mesmo para o doente, mesmo para o domingo, o que elas tinham? Azeite reserva. Enquanto houver o azeite reserva, a gente pode dormir e descansar um pouquinho. A gente pode às vezes relaxar um pouquinho. Mas sempre tenha o seu azeite reserva, porque ele é para uso pessoal seu. Se você não tiver o azeite reserva e você dormir, quando o noivo chegar, você vai estar com a sua lâmpada apagada. Nós
que eles falaram? Dá um pouco do teu azeite. Mas aí que Deus falaram, olha, você vai voltar para mim e para vocês. Aproveite, vai comprar, enquanto o noivo ainda não chegou. Vai comprar. Se a gente for olhar Isaías 55 primeiro, o que vai dizer lá? Todos nós que temos sede, vamos até a água. Todos nós vamos comprar pão, vinho e leite de graça. Vamos comprar. Está lá aberto. Está dizendo, Jesus está, vinho, sangue de Jesus, por isso que ele é primeiro. E o leite, a palavra do Senhor, para quem está começando. O Senhor está com a porta aberta, vendendo todo momento, sem dinheiro. Lembra? É sem dinheiro isso aí. É um pão sem dinheiro que você vai. É o pão do Senhor que Ele vai dar para cada um de nós. Aquele que busca a sua palavra, buscar a sua face, buscar ter intimidade com Ele. Então esse prelúdio, ele não mostra que muitas pessoas só tentam buscar a Deus, infelizmente, na última hora. Quando está acontecendo um acidente, elas tentam clamar ao Senhor. Mas muitas, infelizmente, não têm a chance de falar, Senhor, me leva contigo. Porque às vezes só uma queda, pô, já foi. Às vezes um derrame e as pessoas não têm tempo de pensar. Um infarto, as pessoas não têm tempo de pensar. Então a gente tem que reservar enquanto é dia, enquanto eu estou em boa saúde, enquanto eu estou caminhando, enquanto eu estou lúcido, enquanto eu posso encontrar a casa do Senhor. Esse é o momento que eu posso me preparar. A preparação tardia, ela não resolve, infelizmente. Alguns conseguem ainda no último momento encontrar alguém e falar, olha, você aceita Jesus como teu Salvador? E a pessoa não aceita Jesus como teu Salvador. E expira, faz parte para a glória. Assim como aquele ladrão que estava lá na cruz. Senhor, posso ir contigo lá no paraíso? Ele falou, hoje mesmo, estará comigo lá no paraíso. Em cima da hora. Foi uma tardia, mas ele conseguiu, em cima da hora. Mas nem todos têm a oportunidade de pensar e de falar. Nem todas as pessoas, infelizmente. Então, a fé não se improvisa, a santidade não se compra de repente, e a intimidade com Deus não nasce de um dia para o outro. O texto diz que o noivo tardara, mas isso não significa que ele se atrasou. Toda vez que você está em um lugar esperando, você está o quê? Cansado. Se você vai para o médico marcou o horário 2h40, você tem que chegar um pouquinho mais cedo, né? E a gente chega. E às vezes a gente chega cedo, mas até para dar 2h40, meu Deus, esse médico ainda não chegou, ainda não começou, às vezes ainda não deu nem o horário para o médico chegar, nem o horário que estava marcado para eu ser atendido, mas eu não gosto de esperar, porque eu sou imediatista, a gente é assim, a gente vai para algum lugar e a gente fica tudo agoniado para querer já ser atendido, para querer naquele momento ser resolvida a nossa situação. Às vezes a gente está com um problema e a gente quer que o Senhor resolva na hora, mas não é assim. Tem um período, tem uma hora exata e não é a minha hora. Então, enquanto é dia, busque ao Senhor, busquemos ao Senhor. Ele tinha um horário para chegar. Se você for olhar a nossa questão de casamento aqui no Brasil, é o noivo que espera a noiva, né? E a noiva sempre casa. Meu casamento não está fazendo, não. O meu entrou, já entrei lá atrás dele. Foi bem rápido, assim. Não gosto de ninguém, é porque estava esperando. Então, entrou na frente, entrou de ponto, já entrei lá atrás, já foi um atrás do outro. Então, não teve essa questão da espera. Porque às vezes eu não gosto de esperar, porque eu não gosto que os outros me esperem. Marcou meu horário, era aquele horário. Mas em alguns lugares a noiva atrasa, e atrasa bastante. E quem está esperando fica agoniado. Mas lá no Oriente Médio, lá no Oriente, é o noivo que vai buscar a noiva na sua casa. E de lá ele leva para a casa dele. E é desse que o texto estava falando. Tem um horário auspicioso. E vai falar, olha, eu vou buscar nesse horário. E ele vai dar o jeito dele de chegar naquele horário certinho ali para pegar a noiva dele, os tambores, tudo, para levar para a casa dele. Mas quem está esperando, hoje tem o teu casamento. Vai ser só 7 horas da noite. Mas a noiva dele vai se mudar da manhã, não deu 7 horas.
ansiosa? Está esperando. A noiva que fica mais ansiosa, esperando. E nós, como noivas, estamos esperando o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos ansiosos. Para a gente parece que está, mas o Senhor tem o horário certo a chegar. E Ele, nesse momento, o que acontece? A preparação. A noiva acorda cedo e começa a se preparar, fazer cabelo, fazer não sei o que, fazer algo, tudo, para chegar no momento que o noivo chegar ali e levá-la, ela está arrumada, preparada. E é isso que o Senhor está nos dando tempo para a nossa preparação. Muitos já começaram a sua preparação, mas infelizmente alguns ainda estão no aguardo. No último momento, no entanto, não há como transferir o azeite. O azeite, ele é transferido através de pregação. Eu estou aqui, me preparei e estou falando e eu estou o quê? Me esvaziando. Quando você me dá um testemunho do que o Senhor fez na sua vida, você se preparou para aquele momento, porque você orou e você colocou a sua situação nos pés do Senhor. E você vai contar seu testemunho para a igreja. Você está se esvaziando. E as pessoas que estão recebendo essa unção. Se você for colocar, as 10 eram mais ou menos isso. Eram aquelas pessoas que recebiam dentro da igreja. Todas as 10 estavam dentro da igreja. Todas as 10 tinham lâmpadas, mas somente 5 tinham reserva. Quer dizer, 5 estavam somente com uma religiosidade superficial. Era aquela pessoa que vem na igreja e recebe aqui, mas quando vai segunda-feira, já não ora, não lê a Bíblia. Terça-feira, quando eu vou trabalhar, também não venho. Quarta-feira, com oração, também não venho. Quinta-feira, com atividade, não venho. Sexta-feira, não tem. Sábado, não tem. Quando é domingo de manhã, fala ali, poxa, é o único dia que tem para dormir, até mais tarde, não venho. E quando vem, só vem domingo. Então, às vezes é de domingo a domingo. E só vem na igreja. Às vezes é esse tipo de pessoas loucas que a gente coloca na Bíblia. Que só vai pegar de domingo em domingo um pouquinho da porção. E que só aguenta aquela semana. Só dá para aguentar a lamparina naquela semana. Se o noivo chegar antes, não tem uma reserva. Porque não buscou na semana em casa. Não pegou a sua Bíblia para ler. Não pegou para fazer uma oração, para ter intimidade. Ter intimidade com o Senhor é orar. Ter intimidade com o Senhor é ler a sua palavra. Ter intimidade com o Senhor é fazer o jejum. A nossa pastora sempre convoca-nos a fazer jejum nos primeiros dias de cada mês. Alguns fazem e outros não. E ela falou ontem uma coisa bem interessante. Desde quando nós começamos a abrir, o Senhor tem o jejum, no início do ano que a gente faz 37 dias, o Senhor tem abençoado a igreja. Glória a Deus por isso. Mas por quê? Porque tem alguém buscando. Mas a santidade vai para aquela pessoa que está buscando. As outras, elas vão receber o quê? Uma transferência, mas não é suficiente para a salvação. É somente aquilo um pouquinho. E aí, quando a gente coloca, é somente emoção. É somente uma emoção. Só ganhou uma cana naquele momento e depois passou. É como a gente chega aqui, Senhor, a pregação foi boa, eu vou começar a ler aqui amanhã. Quando chega amanhã, poxa, o Senhor deu hoje, vou começar amanhã de novo. E amanhã vai, eu nunca consigo fazer. Eu prometi hoje, mas a emoção só foi por hoje. A partir de amanhã, as dificuldades começaram, igual aquelas sementes que foram lançadas, que brotaram, mas foram sufocadas pelos espinhos. A pessoa ela começa a querer algo, mas por conta das circunstâncias da vida, ela acaba minguando. Mas o que eu quero falar, queridos? Eu quero falar que salvação é pessoal e é intransferível. Jesus Cristo já fez a maior parte, já fez tudo. Ele já morreu na cruz do Calvário. Ele já verteu o sangue dele. Ele já nos reuniu de novo com Deus. Ele colocou de novo a gente dentro de uma aliança que estava quebrada. Hoje podemos de novo adentrar a presença de Deus. Adentrar a presença de Deus de novo para adorá-lo, para bendizer o seu nome, para buscá-lo, para
tem intimidade com Ele. Mas aí, a minha lamparina está acesa, a minha lamparina tem um baldinho reserva no lado para continuar queimando aquele azeite. A minha lamparina está somente igual a Nésia, está um pouquinho cheia, está queimando o azeite agora nesse momento, mas depois não vai queimar mais nada, porque não vai mais ter nada para queimar. Porque eu não tenho nada para desenvolver, não tenho nada para falar. Testemunhos nossos só acontecem por quê? Porque o Senhor, nós temos intimidade com o Senhor, nós buscamos a Ele e a gente fala, Senhor, entra nessa situação, e Ele entra naquela situação. Isso acaba aumentando a nossa fé. E aumenta também a fé dos irmãos. Essa madrugada, 4 horas eu estava dormindo, eu senti em Nordeste, me tocou aqui no lado. Acorda. Eu acordei no susto. Falei, meu Deus. Olhei, falei, eu estava no meu lado dormindo. E nisso eu comecei a ouvir um som assim, mais ou menos. Deixa eu colocar aqui só. Vê, você vê. E eu comecei a ouvir esse som. Eu falei, meu Deus, tem um despertador aqui dentro. Fui no telefone do ministro, não tinha nada. Fui nos meus 2 telefones, não tinha nada. Fui lá no quarto da mãe para ver se era o telefone dela, não tinha nada. Desci aí da cozinha, não tinha nada. Falei, bom, e aquele som continuava. Falei, Senhor, eu vou orar a Ti. Falei, se fosse aquele momento que o Senhor estivesse chamando, a trombeta do Senhor tocando, eu estaria aqui desperta, ouvindo o som da sua trombeta. Falei, Senhor, eu vou buscar aqui a tua face e vou orar para Ti. E até comecei a orar para a irmã Dorete. Falei, como a irmã Dorete me acordou, eu vou começar a orar pela casa dela. E foi assim, o Senhor, Ele nos desperta a orar. O Senhor, Ele nos desperta a buscar algo. A gente não sabe. Eu nem pedi, o Nilson que sempre gosta de pedir, Senhor, me acorda para orar, né? Que orar, que o Senhor desperta Ele. É óbvio, vem o Senhor e Ele vai te acordar naquele horário. Vai buscar intimidade com Ele. Mas essa noite, a irmã Dorete me despertou. E esse som ficou a manhã toda tocando nos meus ouvidos. Não tinha um telefone, não tinha uma música na rua. Somente esse som direto. Somente esse som. Falei, Senhor, vamos buscar um pouquinho mais de Ti. E é isso que Ele quer com a gente. As parábolas das bíblicas mostram que no reino de Deus não há espaço para improviso. Eu não posso improvisar em cima da hora e buscar a palavra. Eu não posso improvisar em cima da hora santidade. Eu não posso improvisar em cima da hora ler, orar, buscar o Senhor. Eu tenho que estar já o quê? Preparado. Todos nós temos que ter cuidados da nossa vida espiritual. Eu posso continuar orando por você. Você vai ter uma reserva por conta das minhas orações, assim como nós falamos na quinta-feira, que era buscando a proteção de Deus. Eu posso orar por você, o Senhor te proteger, mas lá em Salmo 34 ele fala que o Senhor acampa ao redor daqueles que o buscam e o temem. Então é temor, é obediência, é confiança, e isso vai gerar o quê? Salvação. Assim também é na parábola da 10 virgens. Eu posso orar por você, eu posso buscar por você, mas eu não posso te levar para o céu, queridos. Te levar para o céu, somente Jesus Cristo, somente você, o seu mérito de se ajoelhar, o seu mérito de ler a sua palavra, o seu mérito de ter intimidade com o Senhor, que vai te levar para o céu. Não vou mais levar para o céu. Como está o seu azeite hoje? Está na reserva? Ou está só já um dedinho? Ou está só cheio? Como está o seu azeite hoje? É como o Senhor pergunta. A lamparina está acesa? Está apagada? Tem reserva? Está queimando? Já parou de queimar? Hoje ainda é noite de salvação. E Jesus Cristo está aqui, esperando a mim e a você, para nos dar os passos. Senhor, eu quero o teu azeite. Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo na minha vida. Então, Senhor, venha até mim. Senhor, venha no meu coração, venha entrar em mim. Vem, Senhor, fazer a tua morada em mim. E vem, Senhor, trocar, Senhor, as águas paradas e colocar águas
movimento do teu Espírito Santo aqui nesse lugar. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Minhas lamparinas estão acesas. Hoje é noite de salvação, irmãos. A porta está aberta. Se alguém para Jesus nessa noite, nós queremos orar por você. Hoje é noite de reconciliação. Se você precisa de oração, nós queremos orar com você. Hoje à noite o Senhor Jesus fala. Irmãos, o Senhor conhece aqueles que estão com a marca do sangue do Cordeiro. Naquele grande dia, ele não errará, assim como o anjo da morte passou do povo de Israel, livrando toda a casa de Israel que estava com a marca do sangue. Assim será no arrebatamento da igreja. Todos aqueles que estiverem com a marca do sangue de Jesus, o Senhor os tomará para si. Então, nessa noite, se alguém
alguém que precisa de salvação, de reconhecer Jesus, nós estamos aqui para orar com você, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Aleluia! Eu também quero chamar aqui todas essas crianças. Quantas crianças para cá? Por favor, tragam mais aqui. Todas as crianças. Vamos fazer uma oração pelas nossas crianças, irmãos. Todas, tragam todas. Os pais podem trazer os avós. Vem aqui as intercessoras, os irmãos. Aqui, pode aqui na roda. Aqui. Isso. Vem aqui os avós, os pais, os líderes. Vamos descer aqui. Vamos apresentar, irmãos. Aqui é uma roda. Passa uma roda aqui. Vamos fazer aqui, ó. Na roda aqui, ó. Crianças, faz ali na roda ali, ó. Faz ali direto. Pro meio da igreja. Isso. Chama pro meio da igreja. Pro meio. Isso. Chama os filhos. Isso, irmãos. Eu quero orar pelas nossas crianças. Nós vamos fazer esse dado. Isso. Aleluia. Aqui está, irmãos. Traga a sua criança. Nós vamos orar pelas nossas crianças, para que o Senhor venha guardar as nossas crianças, livrá-las do mal, dos perigos, livrar de homens maus, perversos, em nome de Jesus. Comece agora a estender as suas mãos sobre ela. Comece a ministrar. Aqui estão os líderes, aqui estão os pastores, aqui estão os ministros, aqui estão as mulheres de Deus, nome de Deus, pessoas que vão impactar a sua geração. Nesta noite, nós como igreja, nós consagramos as nossas crianças ao Senhor e nós pedimos ao Pai, livra as nossas crianças nas escolas, nos ambientes, Senhor, que teus anjos guardem, protejam, livra de todo homem mau, livra, Senhor, de todo perigo, livre, Senhor, das nossas crianças, das armadilhas do inimigo, pois nós as consagramos ao Senhor, em nome de Jesus, todos os dias, irmãos. Libere palavras de vida para sua criança. Diga que a criança vai impactar a sua geração. Essa criança vai ser um instrumento de bênção, abençoado, bem-sucedido, próspero, um instrumento usado pelo Senhor, em nome de Jesus. Em diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Muito obrigado pela vida da irmã Deusiane, que trouxe uma palavra de despertar, de atentar. Possamos olhar e ver se as nossas lâmpadas têm azeite. Que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso entendimento. Que nós possamos continuar firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Abençoa tua serva. Abençoa, Senhor, que ela cresça em graça, sabedoria. Continue sendo instrumento de bênção, impactando a sua geração. Abençoa a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Marcelo. No final, as irmãs vão estar aqui com a mãe. Oi, meus irmãos, que o amor de Deus e nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do doce e Espírito Santo, seja conosco, com a sua igreja, com a nossa família, seja com Israel, não somente hoje, mas para todos sempre. É a igreja diz. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.